Olá, tudo bem? Eu sou a Priscila, no canal da Priscila Oliveira. Hoje eu vim aqui apresentar a tag Livro Mais Emoções. Essa tag já existe em alguns canais aqui do YouTube de literatura, eu resolvi fazer no meu canal também. Espero que vocês gostem. Primeira pergunta: um livro que vai te deixar feliz? Um livro que me deixou muito feliz de ler, assim, que eu gostei muito de ter lido, foi o Infinity Jest, do David Foster Wallace. Por que esse livro me deixou feliz? Porque ele é um livro que, da mesma maneira que ele conta uma sociedade distópica, esse livro ele tem uma maneira muito engraçada, o Foster Wallace, olha, o Foster Wallace aqui, ele tem uma maneira muito engraçada de contar essa história. Então esse livro me cativou desde o início, desde do primeiro capítulo até o finalzinho, esse livro me cativou. Então eu fui ler nesse livro assim e me divertia muito ler nesse livro. Então apesar dele ser um livro gigante, ele não foi uma leitura cansativa pela escrita do David Foster Wallace. Tem agora uma tradução desse livro, foi lançada com uma graça infinita. Eu não dei uma olhada nessa tradução, não sei como é que tá essa tradução, mas a tradução tá bem cara. A última vez que eu vi esse livro na livraria tava R$ 120, o livro caro, e o inglês custa R$ 48, a diferença, né? Bom, para quem gosta de jeito engraçado de escrever, distopia, essa aqui é uma distopia diferente, né? Então, assim, esse livro eu fui lendo aos poucos, essa edição que eu tenho em inglês, não foi uma leitura que me cansou de ler, porque geralmente os livros grandes cansam de ler. Que nem foi o Grandes Esperanças, foi um livro cansativo, um pouco cansativo de ler, mas isso aqui não, isso aqui a leitura fluiu rápido para mim. Eu fui lendo rapidamente esse livro e gostei, fui gostando cada vez mais que eu li esse livro. Eu não queria que esse livro acabasse, eu fui economizando página por página. Quando esse livro estava chegando a 120 e poucas páginas para acabar, eu economizei, tentei economizar o máximo, assim, coisas para esse livro não parar, para não parar de ler esse livro, esse livro de tão bom que é. Muito bom, recomendo. Segunda pergunta, um livro que te deixou triste. Bom, tem vários livros que me deixou triste, que me fez ficar triste. Eu escolhi um, era para escolher um, escolhi só um. Eu escolhi o Diário de Anne Frank. Eu escolhi The Diário da Silvia Plath, mas eu decidi escolher esse daqui. Vou deixar para falar The Diário depois. Eu escolhi o Diário de Anne Frank. Por que ele me deixou triste? Porque ele conta a história do nazismo. Essa menina que escreve esse diário durante a Segunda Guerra Mundial. É a família que fica escondida naquele porão, escondido, no esconderijo. Ela e a irmã, o pai e a mãe, e mais dois amigos da família. Então é uma história muito triste. É uma história muito triste mesmo. E essa menina, ela tem a visão de escrever. Ela ganha um diário de presente do aniversário do pai. Ela começa a relatar. Já lá dentro do esconderijo, ela começa a relatar os horrores que os judeus já sofriam na guerra. Então é muito triste. É muito triste mesmo. O livro não conta depois, só conta quando ela estava dentro do esconderijo. Mas a Anne Frank, a família foi descoberta pelos nazistas e ela foi para Auschwitz, depois foi transferida para Bergen-Belsen, na Alemanha. E ela morreu no campo de concentração nazista. Ela, a irmã, a mãe, só o pai que sobreviveu. Então é muito triste, né? A história. Então, o pai da Anne Frank, que foi o único sobrevivente do campo do Holocausto nazista, resolveu publicar esse diário. Ele resolveu publicar o diário da Anne Frank depois que ele encontrou os rabiscos que ela escrevia no porão, no esconderijo nazista. É um livro muito triste mesmo, essa narrativa dessa, mas ao mesmo tempo que é triste, você se encanta com a escrita da Anne Frank, né? Como uma menina de 15 anos tem a maturidade que ela tem para escrever. Você vê se encanta com a escrita da Anne Frank. Bom, esse aqui foi um livro triste, que me deixou triste. Bom, agora um livro que te deixou irada. Bom, existem vários livros que me deixou irada, me deixou com raiva, mas eu gosto muito desse livro, é o Réu Paris, da Lolita Pyle. Réu Paris, por que me deixou irada? Porque ela descreve a sociedade parisiense consumista e ao mesmo tempo ela escreve com muita sátira isso, ela escreve esnobando as pessoas, esnobando. Ela escreve aqui, ó, ela sou uma putinha da pior das insuportáveis. Eu quero receber ela consumista, ou seja, ela escreve esse livro esnobando as pessoas que não têm condições de consumir igual ela, né? Quer ver aqui no livro, ela fala, aqui começa o livro ela falando, deixa eu dar um trecho do livro.
Sou uma putinha daquelas mais insuportáveis, da pior espécie, massacrando 1,80 m. O metro do maior bairro de Paris. Me vista melhor sua mulher ou sua mãe. Se você trabalha num lugar metido ou é vendedora, boutique, com toda certeza eu gostaria que eu morresse. E todas as minhas iguais, mas a gente não mata a galinha dos ovos de ouro. De forma que a minha espécie insolente irá perdurar e proliferar. Sou o símbolo do manifesto da persistência do esquema marxista, encarnação do privilégio e o fluxo manivente do capitalismo. Como digna herdeira de gerações de mulheres da sociedade, passo muito tempo me cobrindo de esmalte, minhas unhas folgadas, tomando sol com a bunda sentada numa poltrona vestida as mãos de Alexandre Zoucari ou as vitrines da rua Facebook, enquanto vocês passam o tempo todo trabalhando para pagar as porcariazinhas que precisam. Sou mais puro produto da geração Think Pink, meu credo, seja bela e consumista. Mergulhada na loucura polifácia, tentações orientatórias, sou a musa da deusa, aparência, cujo altar que mola alegremente todo mês, o equivalente a que você recebe com céu. Um dia vou detonar meu visual. Sou francesa aparência, estou me lixando para o resto. Pertenço à única comunidade que, como Ospolita, tribo Guk, pego, sou um pouquinho caricatal. Confesso que me acho uma completa babacona, com meu visual Guk, sorriso branco de louça de banheiro e os cílios de borboleta. Mas é engano me subestimar as suas armas ameaçadoras e a graça que elas vão decolar, mas o meu marido, que seja pelo menos tão rico quanto o papai de vocês, dessa existência é exclusivamente fútil. Visto que trabalhar não faz parte da minha lista dos meus talentos. Quero me divertir com eles. Basta da mesma forma. Uma dita, já visita até que a desconsequência, os bons partidos são disputados a tapa. Deu pra sentir porque que esse livro me deixou com raiva, né? Como é que ela descreve a sociedade parisiense, como é que ela fala das pessoas, como é que ela fala dos ricos, né? Como ela sobrepõe sobre as pessoas. Esse livro é muito bom, eu gosto muito desse livro aqui, mas foi um livro que me deixou muito irada ao ler esse livro. Tanto é que eu decidi comprar esse livro, eu comprei num sebo, porque esse livro está esgotado, não tem mais nas livrarias esse livro. Quem quiser comprar tem que comprar no sebo. Tem que procurar pela estante virtual, ver se acha em algum sebo pelo Brasil. Eu gostei muito desse livro, é um livro muito bacana, descreve um pudor na sociedade capitalista, mas é um livro que me deixou irada, né, da forma que ela escreve esse livro. Bom, agora a outra pergunta é um livro que te deixou nostálgico. Bom, um livro que me deixou muito nostálgica foi Os Deixados para Trás. Eu tenho esse livro, mas eu não tô com ele está emprestado. Esse livro me deixou muito nostálgico, porque eu detestei esse livro. Eu li esse livro. Esse livro é um livro que não anda, é um livro que fica parado o tempo todo, do Tom Perrotta. É um livro que não chega a lugar nenhum, chega a uma conclusão medíocre, né? Sobre o arrebatamento bíblico. É um livro que me deixou muito decepcionada, esse livro. É um livro que eu não recomendo para ninguém. É um livro chato de ler, é um livro que a narrativa é cansativa de ler, então eu não recomendo mesmo. Eu gosto muito do Tom Perrotta, mas eu não gostei dos Deixados para Trás, então esse foi o livro que me deixou nostálgico. Bom, a outra pergunta é um livro que te deixou assustada. Bom, eu escolhi, tem vários do Stephen King, mas eu não tenho nenhum livro do Stephen King em casa. Eu escolhi o American Psycho, ou Psicopata Americano, do Bret Easton Ellis. Esse livro é muito assustador porque ele conta a história do Patrick Bateman, que é um psicopata. O Patrick é um cara rico, milionário, que trabalha na Wall Street e durante a noite ele é um psicopata. Ele mata suas vítimas, né? Ele é um psicopata, ele mata de forma fria essas vítimas. Ele é uma pessoa calculista, fria e calculista. Então ele é um cara lindo, bonito, vaidoso, que se cobre com os melhores cremes, faz depilação não, faz máscara em salão de beleza, é um cara lindo. Só que por dentro é um psicopata. Então o Elston construiu muito bem esse personagem, muito bem acabado esse personagem, o Bateman, e da forma que os outros personagens também entram na história. Conduzido também, é muito bem elaborado pelo Ellis, pelo Bret Easton Ellis, dono desse livro. Esse livro foi adaptado para o cinema, eu já fiz resenha no canal desse livro aqui. Ele foi adaptado pelo cinema, quem fez o papel do Bateman foi o Christian Bale, muito bem. Fez o Batman no Cavaleiro das Trevas, muito bom também. E esse livro
E é um livro que ele me assusta, porque as cenas que ele vai matando as vítimas, né? Quando ele mata as prostitutas, os mendigos, então você vê que ele não tem dó, ele mata por puro prazer mesmo. Você vê que ele é um psicopata, uma pessoa que não tem sentimento. Não é uma pessoa que ele mata e mata sem culpa, sem remorso. E ele vai continuar, vai continuar matando, porque é uma sociedade que não se importa com o outro. É isso que o Ellis quer dizer nesse livro. Então aquela cena que ele vai no apartamento procurar o corpo do Paul Allen, do amigo do Paul Owen, que ele tinha matado. Aí ele vai lá, não encontra o corpo, na banheira que a reforma ele tinha deixado. A corretora, aparece uma corretora de imóveis, pergunta para ele se ele veio comprar o apartamento lá no jornal. Ele fala que não, a corretora manda ele embora. Por que eles iam chamar a polícia e abrir o inquérito, né? Isso ia desvalorizar o imóvel. Então eles trataram logo de limpar a cena do crime e vender o apartamento. Então esse livro é muito bem, esse livro foi muito criticado, porque esse livro critica a sociedade Up. O que é a sociedade Up? Eram os jovens milionários que se formavam em Yale e Harvard e ganhavam dinheiro na Wall Street. Aquele filme também, O Lobo de Wall Street, do Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio, também conta a história de um desses Yuppie, né? Nem sei se existe mais esse termo Yuppie nos Estados Unidos, mas eram os jovens milionários da época que eram construir um fortuna na Wall Street. Bom, esse foi o livro que me deixou assustada. Aqui a dica. Um livro que te deixou surpresa. Bom, um livro que me deixou muito surpresa, que eu fazia tempo que eu estava querendo ler um livro, foi que eu terminei de ler hoje, esse livro aqui, do Haruki Murakami, A Kafka Beira-Mar. É um livro que me surpreendeu muito. Eu li esse livro por indicação de uma colega minha de curso. Então, esse livro me surpreendeu porque é um livro que conta a história do Kafka. O Kafka, ele foge de casa, ele encontra um senhor já de idade. Então, é uma história que se cruza desses dois. Esses dois vivem numa sociedade capitalista e esses dois estão buscando espaço. Então, é um livro muito interessante, porque ele questiona o valor das pessoas para a sociedade capitalista. Então eu gostei muito da escrita do Murakami, ele constrói muito bem os personagens psicologicamente, ele trata bem essa questão. A escrita dele não é chata, não é cansativa, é uma escrita bem elaborada, é bem fácil de ler, como você lê, como ler isso aqui foi a mesma coisa que eu lendo Kafka, né? Ele foi influenciado pelo Kafka, Murakami, então a escrita do Murakami é muito bacana. Parece que se flui rápido a leitura. Então, isso me surpreendeu bastante, recomendo bastante os livros do Murakami. Eu só li esse em 1984, não li os outros livros dele ainda. Pretendo ler, porque esse livro não é meu, esse livro é da biblioteca emprestado. Eu peguei emprestado hoje, já li esse livro e decidi falar do livro para vocês. É um livro muito bacana, é um livro que me surpreendeu bastante mesmo, a escrita desse livro muito bem. Eu gostei muito. Então, eu recomendo muito esse livro. Uma outra pergunta é: que livro te deixou desapontada? Bom, um livro que me deixou desapontada, eu vou escolher um. Vou escolher um livro que me deixou desapontada. Bom, um livro que me deixou desapontada, deixa eu ver. Bom, um livro que me deixou desapontada, me desapontou, é outro do Murakami. Eu escolhi o outro dele, 1984. Esse me desapontou muito, porque esse livro passa no ano de 1984, não tem nada a ver com o livro futurista do Orwell, não tem nada a ver, é um outro livro, é uma outra história. E esses livros são histórias que se cruzam, pessoas que cruzam o paralelo. Então ele trabalha bem com essa questão de vida pós-moderna, né? Mistério. Então esse livro aqui é muito bacana porque ele constrói uma narrativa, uma história intensa e ao mesmo tempo você se mergulha nos personagens desse livro. Então, é um livro muito interessante de ler porque vale a pena. Porque ele não é uma leitura que você lê e você fica querendo saber o final do livro. Não, você vai lendo aos poucos o livro e você não fica angustiada, né? Então eu gostei muito desse livro aqui. É um livro que eu recomendo e me desapontou muito mesmo. Eu nunca tinha lido nada daqui do autor do Murakami, mas eu gostei muito desse autor, acho que ele escreve muito bem. Vai passar a ser um dos meus escritores contemporâneos que eu mais gosto, que eu admiro, que eu já gosto do Walter Ugumãe, da Lionel Shriver, do Philip Roth, que já está aposentado, eu gosto do Michael Cunningham. Então ele vai passar a fazer parte dessa lista agora, né, dos escritores contemporâneos que eu gosto.
Bom, um livro que te deixou, que você se sentir angustiado ou aflita, bom, quando eu ia escolher o primeiro, Liga Triste, mas eu escolhi o Anne Frank, Diário de Anne Frank, eu escolhi com certeza o The Bell Jar, da Silvia Plath. Por que eu escolhi o The Bell Jar? Porque é um livro triste, é um livro que não deixa você angustiada. Essa história dessa jovem que ganha uma bolsa para estagiar um mês em Nova York, ela se sente com depressão, essa depressão cai sobre ela, ela fica totalmente aflita, totalmente insegura. Então, eu me senti assim por muito tempo, porque eu também tenho depressão. Então, eu li esse livro numa ótima fase da minha vida, mas foi um livro que me marcou minha vida. Esse livro aqui, The Bell Jar, recomendo bastante. Agora saiu uma edição traduzida pela Biblioteca Azul, que é da editora Globo, traduzido que tem a Silvia Plath, uma capa rosa na capa. Eu não tenho a capa aqui para mostrar, mas é um livro que a tradução deve estar boa também. Eu não sei como é que está a tradução, mas acredito que deve estar bem com o original The Bell Jar, que eu tenho o original em inglês. Esse livro deixa você aflita mesmo, porque você quer descobrir o que vai acontecer com essa personagem. Embora ela tenha terminado o final em aberto, fica você querendo saber o que vai acontecer com a Esther Greenwood, se ela vai sobreviver a essa depressão, se ela vai se matar, porque ela tenta se matar diversas vezes no livro. Ela vai parar no hospital psiquiatra, ela é internada, sessão de eletrochoque, tem muita coisa autobiográfica, porque a Silvia Plath tentou se matar em 1957 e foi parar no Hospital McLean, onde a Susana Casey, depois de 67, foi parar também, que escreveu Garota Interrompida. Então é um livro que deixa você aflita, me deixou muito aflita, faz me sentir aflita mesmo, eu queria saber o que ia acontecer com essa personagem. Bom, para quem não sabe, a Silvia Plath é uma poeta que a questão do suicídio, ela se suicidou em 1963 em Londres. Ela vedou o quarto dos filhos e colocou a cabeça no forno e morreu, e se suicidou. Bom, mas é o que aconteceu, e ela escreveu, esse livro foi publicado um mês depois dela ter cometido suicídio. Então muitos atribuem que esse livro seja um livro autobiográfico da Silvia Plath, né, que ela seja a Esther Greenwood aqui descrita no livro. Bom, tem muita coisa. Se você ler as biografias americanas da Silvia Plath, do Carl Rosto, ou A Mulher Calada de Antimão, você vai ver que tem muita coisa autobiográfica aqui no The Bell Jar, da Silvia Plath, que aconteceu com ela, descreveu no livro. Então, é uma escrita não é um livro fácil de ler, não é fácil de digerir, porque você começa a ler e sentir a aflição dessa personagem, você quer ver o que vai acontecer com essa personagem, mas é um livro muito rico, a escrita é poética da Silvia Plath, que é uma poeta americana, então ela escrevia muita coisa bem poética. Os poemas dela eram bem melancólicos, né? Descrevia bem até o último poema que ela escreveu, coletânea de poemas Ariel, que saiu depois que ela faleceu. Esse livro são os bem melancólicos, que foi traduzido aqui no Brasil pela Ana Cristina César, que foi outra poeta brasileira que cometeu suicídio, uma suicida, traduzindo uma suicida, né? Então, é um livro Alcariel é um livro último livro de coletânea de poemas dela. Mas esse livro é um livro que me deixou muito aflita. Me deixou muito aflita e eu gostei muito desse livro, embora não seja um livro agradável de ler, né? Eu gostei muito. Bom, essa foi a tag dos livros que eu apresentei de livros, a tag Livro Mais Emoções. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, esqueça de dar o joinha, se inscrever no meu canal e até uma próxima.